Olá, alunos. Esta é a aula 16. Aula 16, onde 16 se refere a este tema interessantíssimo, movimento circular. A aula de número 1, que está aqui, é esta, introdução ao movimento circular. É uma aula relativamente curta. A questão é, o que é movimento circular? Ora, a resposta é simples, né? É aquele movimento onde a trajetória da partícula é uma circunferência. Então, o nome circular se refere à trajetória, à circunferência. Aqui eu tenho um ponto de uma circunferência e o fato é que a partícula vai se deslocar ao longo dessa curva, Pode ser no sentido anti-horário, como foi o caso agora, ou no sentido horário, que é este sentido aqui. O fato é que no movimento circular, o que é importante, característico desse movimento é isto, né? É isto. É a circunferência. O móvel se desloca ao longo de uma circunferência. A circunferência é uma curva tal que qualquer ponto ao longo dela está à mesma distância do centro da circunferência. E essa distância é o que nós chamamos de raio R, raio da circunferência. Então, aqui, por exemplo, estamos aqui indicando o raio R, aqui está R minúsculo, mas a gente em geral usa mais R maiúsculo. R é o raio da circunferência. Aqui tenho, então, mais uma vez essa ilustração, né? O que eu tenho aqui é um veículo que se move em círculos, né? Numa circunferência. Esse é o raio da circunferência, é essa distância. Veja que essa distância é a mesma, quer esse ponto esteja aqui ou ele esteja aqui. É a mesma distância, né? Lembrando sempre, é a mesma distância até o centro da circunferência, que, em geral, nós também tomamos como sendo a origem do referencial, de forma que assim que a gente usa, né? De forma que o centro coincide com a origem do referencial, né? A origem do referencial. Essa distância aqui é R, é claro que este aqui é o eixo X, né? E este aqui é o eixo Y, né? A gente trabalha sempre com dois eixos, né? Eixo X e aqui o eixo Y, né? Lembrando, então, que temos dois eixos, né? X e Y. Então, trajetória. Temos muitos exemplos, né? No dia a dia. Por exemplo, o movimento de um pêndulo. A gente nem sempre se dá conta, né? Mas este fio aqui, tendo um comprimento L, né? Esse L aqui é um L minúsculo, poderíamos utilizar um L maiúsculo. Então, se L for o comprimento, veja, o comprimento do quê? L aqui se refere ao comprimento do fio, de forma que esse comprimento do fio, ele, na verdade, o comprimento, poderíamos chamar aqui de L, né?
L, no caso, é o raio, né? Raio do quê? Da circunferência, porque o movimento, na realidade, ele se dá ao longo de uma curva, e essa curva é a circunferência. No entanto, né, veja-se que é apenas um marco da circunferência, uma parte da circunferência. Vai até lá e depois vai até o outro extremo, né? De forma que este movimento, né, o movimento do pêndulo, é, sem dúvida alguma, um movimento circular, né? Por quê? Porque esta partícula que está presa aqui ao pêndulo, ela executa um movimento circular. É um movimento circular, né, de tal maneira a que o raio da circunferência é igual ao tamanho da corda. Assim é que a partícula, o pêndulo, ele vai oscilar, por exemplo, deste ponto, né, até este ponto aqui, né, até este ponto, né, de tal maneira a que a trajetória, quando ela se desloca deste ponto, digamos, do ponto A até este ponto B, a trajetória há de ser uma circunferência, né? Uma circunferência. Então, esse é um exemplo. Esse objeto, ele se move ao longo de uma circunferência. Esse é um exemplo, né? E esse movimento tem uma longa história, né? Ele foi utilizado por Platão, né? O movimento circular. Por quê? Se a gente observa o céu e tiramos fotos a intervalos de tempos regulares, olha só o que a gente vê. Esse é um observatório anglo-australiano e eles tiram fotos e olha só, as estrelas se movem, aparentemente, claro, em órbitas circulares. Então, o Platão foi o primeiro a propor, né, que as estrelas se moveriam em órbitas circulares, né, as estrelas. E, de fato, é o que a gente vê aqui nessa foto. Esse movimento circular, ele acabou sendo alterado para descrever o movimento dos planetas, porque o movimento dos planetas não é um movimento circular. Ele exibe um movimento realmente bastante complexo, né? Em determinadas épocas do ano, porque o planeta vem até um certo ponto, né, e depois ele dá a impressão até de que ele para, né, e depois ele retrocede, né? De forma que esse tipo de movimento já é mais complicado dos planetas, que receberam, por isso, o nome de errantes. Cometa, planetas, significa, em grego, né, errantes, né? Planetas é a mesma coisa que errantes, né? O fato é que Ptolomeu, por exemplo, propôs um modelo para o movimento dos astros na abóbada celeste, fazendo uso de duas circunferências, né? Um planeta se move numa circunferência e essa circunferência, o centro dela se move numa outra circunferência. Curioso isso, né? Mas é para explicar esse movimento, né, que tem o nome de movimento retrógrado. O planeta vem até um certo ponto, né, e depois volta, retrógrado, o movimento retrógrado. O fato é que ele foi muito estudado. Newton estudou o movimento da Lua em torno da Terra, que é um movimento aproximadamente circular. Aqui está a Lua numa época do ano, aqui está a Lua numa outra época, e assim por diante. Olha, movimento circular. É curioso
porque é algo análogo à Lua estar caindo continuamente sobre a Terra sem nunca atingi-la, né? É um movimento circular. Foi estudado por Newton, e é interessante, porque foi o estudo do movimento circular da Lua, aparentemente, né, é quase circular, levou Newton a descobrir a força gravitacional, um grande feito, né? E ainda hoje temos vários exemplos de movimentos circulares, né? Veja só, um ponto aqui sobre a roda de uma bicicleta, né? Em repouso, claro, se ela estiver em movimento é um pouco diferente, né? Mas ela pode exibir um movimento circular. É um movimento muito comum, por exemplo, satélites, né? Esses satélites do GPS executam movimentos circulares em torno da Terra, né? De tal maneira a que eles fiquem sempre na mesma posição, né, em relação à Terra, né? O fato é que são satélites ditos geoestacionários, ficam parados a uma altura grande, acima da superfície terrestre, executando movimentos circulares. O fato é que esse é um movimento que foi estudado por mais de 2.500 anos e é importante ainda nos dias de hoje.